Bem-vindos ao tutorial que irá ressaltar pontos importantes em relação ao uso do simulador para realizar a implementação do circuito que forneça um sinal elétrico ao controlador lógico programável sobre o atingimento da temperatura de invase. Acessando o simulador no nosso AVA, temos a descrição da nossa ordem de serviço, as especificações técnicas e os materiais disponíveis para a realização da tarefa. A descrição da nossa ordem de serviço nos fala que devemos dimensionar e selecionar os componentes eletrônicos que estão faltando na placa de circuito impresso e, em seguida, inserir os componentes dimensionados no circuito, observando a correta posição de montagem e, para finalizar, devemos realizar a entrega da nossa ordem de serviço. Repare que também é mencionado que temos um LED no circuito, cuja função é indicar se o sinal de saída do controlador está ou não sendo enviado para o nosso circuito. Nas especificações técnicas, temos as seguintes informações. A tensão de alimentação da bobina do relé instalado na placa é de 5 volts em tensão contínua. E o mesmo solicita uma corrente nominal de 120 mA para o seu funcionamento. O sinal de saída do microcontrolador é de 5 volts, positivo ou negativo, com corrente máxima de 20 mA. E, de modo geral, o dimensionamento dos componentes que estão faltando na placa devem fornecer uma corrente de, no mínimo, 120 mA para a bobina do relé, utilizando uma corrente igual ou inferior a 20 mA disponível na saída do microcontrolador. No primeiro passo de execução da nossa ordem de serviço, devemos identificar todos os componentes que estão faltando na nossa PCI. Observando a nossa placa de circuito impresso, identificamos a ausência dos resistores R1, R3 e R4, do diodo D1, do LED D2 e do transistor Q1. Uma observação importante é que nossa ordem de serviço não disponibiliza o diagrama eletrônico do circuito para nenhum tipo de consulta. Portanto, devemos identificar a função dos componentes por meio do seu posicionamento na placa e seguindo as trilhas de interligação do circuito. No segundo passo, iremos então identificar o circuito do LED. Para isso, devemos então seguir as trilhas da placa, iniciando no ponto de 5 volts, passando pelo resistor R4 até chegarmos no nosso LED D2, conforme destacado de amarelo. Observe que o resistor R4 está ligado em série com o LED D2 e sua função é limitar o valor da corrente que irá passar pelo LED. Outro detalhe importante é que o terminal do LED que está interligado ao resistor é o terminal anodo. Logo então, teremos o respectivo circuito, 5 volts alimentando a resistência R4, que está em série com o nosso diodo D2. Temos agora que acessar o nosso almoxarifado de peças, selecionar o conjunto dos LEDs que estão disponíveis no nosso almoxarifado de componentes e, a partir da sua escolha, dimensionar um valor de resistência para o resistor R4 da mesma forma que fizemos no simulador da fonte linear. Logo, teremos que calcular o valor máximo e mínimo para o resistor R4. E dentro da faixa de valores encontrada, selecionar um valor de resistência comercial para o mesmo, que atenda às especificações técnicas. O cálculo do resistor R4 é dado pela seguinte forma. A resistência mínima é igual à tensão de alimentação menos a tensão de funcionamento máxima do LED, dividido pelo valor da corrente de funcionamento máxima do LED. Em seguida, temos que a resistência máxima do nosso resistor R4 é dada pela tensão de alimentação do circuito do LED menos
a tensão de funcionamento mínima do LED dividido sobre a corrente de funcionamento mínima do LED. Com isso, temos então que selecionarmos no nosso almoxarifado um valor comercial para a nossa resistência R4, sendo que a resistência R4 tem que ser menor ou igual à resistência máxima calculada e maior ou igual à resistência mínima. Agora, com o valor da resistência definido, devemos calcular a potência que será dissipada no resistor e selecionar para o mesmo uma potência que atenda às especificações. O cálculo da potência do resistor é realizado através da seguinte fórmula: PR, que é a potência do resistor, é igual à tensão de alimentação do nosso circuito do LED, menos a tensão de funcionamento máxima, isso tudo ao quadrado, dividido pelo valor comercial da nossa resistência R4. Agora, no terceiro passo, iremos identificar o circuito de acionamento do transistor como chave. Observando a figura 45 da página 50 e a figura 46 da página 53 do nosso livro didático de processamento de sinais, temos a representação do circuito de acionamento do transistor como chave, utilizando o transistor do tipo NPN e do tipo PNP. Repare que em ambas as configurações, a bobina do relé está conectada ao terminal coletor do nosso transistor. E em paralelo da bobina, temos o diodo D1 sendo polarizado reversamente. Acessando a nossa PCI novamente, temos então a identificação dos terminais da bobina do relé. Seguindo as trilhas de interligação destacadas na cor azul, temos o terminal do relé identificado no exemplo como 1, conectado ao terminal do diodo D1, e ambos conectados ao ponto de 5 volts. Desta forma, podemos concluir que este terminal do diodo D1 é o terminal catodo, pois ele está sendo polarizado reversamente. Já o terminal da bobina do relé, identificado como 2, está conectado ao terminal anodo do nosso diodo D1. Repare que o mesmo também está conectado ao transistor Q1. Logo, concluímos que este terminal do transistor é o terminal coletor. Como o terminal 1 da bobina está conectado diretamente ao ponto positivo de 5 volts e o terminal 2 da bobina está conectado ao terminal coletor do nosso transistor, concluímos que este transistor é do tipo NPN. Temos então agora a definição da configuração do nosso circuito eletrônico que está montado na placa. Não podemos nos esquecer do circuito de acionamento do LED, que a descrição da nossa ordem de serviço nos fala que está ligado em paralelo à bobina do relé. Agora, com o levantamento completo do nosso circuito, iremos dimensionar os demais componentes que estão faltando na nossa placa. Para dimensionarmos o diodo D1, temos que levar em consideração o fato de que ele está polarizado reversamente. Acessando a tabela 2 da página 31 do nosso livro didático de processamentos de sinais, verificamos na coluna tensão reversa V que todos os modelos contidos na tabela suportam mais que 5 volts de tensão reversa. Logo, poderemos escolher qualquer um dos modelos dos diodos do tipo retificador que estão disponíveis no nosso almoxarifado de componentes. Para determinarmos agora o modelo do nosso transistor, temos inicialmente que calcular o valor da corrente mínima que irá fluir do terminal coletor para o terminal emissor do nosso transistor. Com isso, inicialmente, devemos calcular o valor da corrente que irá fluir pelo circuito do nosso LED D2. A corrente do circuito do LED é dada pela seguinte fórmula: a corrente do LED é igual à tensão de alimentação do circuito do LED menos a tensão de funcionamento máxima dividido pelo valor comercial da resistência R4.
Em seguida, temos que calcular a corrente mínima que irá fluir entre os terminais coletor e emissor do nosso transistor. A corrente mínima de coletor para emissor é dada pela seguinte fórmula: ICE, que é a corrente de coletor para emissor, é igual à corrente do LED mais a corrente mínima de funcionamento para a bobina do nosso relé. Diante dessa informação, temos agora que acessar o nosso almoxarifado de componentes e selecionar um transistor do tipo NPN, que atenda às especificações do nosso circuito. Para isso, devemos observar o dado IC do transistor, que corresponde ao valor máximo de corrente que o mesmo suporta no seu terminal coletor, e nos atentarmos ao seu parâmetro de ganho beta, que também é um fator determinante para a nossa escolha do transistor, pois temos a seguinte relação: o cálculo da corrente do coletor é dada pela seguinte fórmula: a corrente de coletor é igual ao beta, que é o nosso ganho, vezes a corrente de base do nosso transistor. Com isso, podemos concluir que o valor do ganho beta está diretamente relacionado ao valor da corrente de base. Portanto, devemos atribuir um valor de corrente de base que, quando multiplicado ao valor do ganho beta do transistor escolhido, seja suficiente para gerar uma corrente de coletor maior do que a corrente mínima de coletor para emissor, conforme calculado anteriormente. Isso sem exceder o parâmetro de limite máximo da corrente de coletor do transistor escolhido. Considere o seguinte exemplo a seguir, onde a corrente mínima de coletor para emissor calculada é igual a 200 mA. E os parâmetros do transistor escolhido no almoxarifado são os seguintes: corrente de coletor máxima igual a 0,5 amperes, ou 500 mA. Beta, que é o nosso ganho, é igual a 110, e a tensão de base para emissor é igual a 0,7 volts. Temos, então, que a corrente do coletor IC é igual ao valor de beta vezes a corrente de base. Manipulando a nossa fórmula, temos então agora que a corrente de base máxima é igual à corrente de coletor dividido pelo valor do nosso ganho beta. Substituindo agora os valores do nosso problema na nossa fórmula, temos que a corrente de base máxima para o nosso transistor que foi escolhido no almoxarifado é igual a 0,5 dividido por 110, resultando em uma corrente de 0,0045 amperes ou 4,5 miliamperes. Logo, concluímos que a corrente de base para o nosso transistor escolhido tem que ser maior que zero e menor ou igual a 4,5 miliamperes. Uma observação importante é que se a minha corrente de base for maior do que 4,5 miliamperes, para o nosso exemplo, o nosso transistor irá se danificar caso uma corrente de coletor maior do que 0,5 amperes passe pelo nosso transistor. Vamos agora dimensionar o valor do resistor R1 para limitar a corrente de base de tal forma que atenda às especificações do circuito. Ainda considerando o exemplo anterior, vamos atribuir uma corrente de base para o circuito de 3 miliamperes. Para o cálculo do valor da resistência R1, temos que R1 é igual a tensão de sinal que está sendo liberada pelo nosso microcontrolador, menos a tensão de base para emissor do nosso transistor, dividido pela corrente de base atribuída. Substituindo, então, temos que R1 é igual a 5 menos 0,7 dividido por 0,003. Isso resulta em um valor de resistência de 1.433,33 ou 1,43 kΩ. Logo,
temos que escolher um valor comercial para o nosso resistor mais próximo possível do valor da nossa resistência calculada. Para finalizarmos, temos agora que definir o valor da resistência R3. Acessando novamente a nossa PCI e seguindo as trilhas da placa, agora destacadas na cor cinza, observamos que um terminal do nosso resistor R3 está conectado diretamente ao terminal do resistor R1, e ambos conectados ao terminal base do nosso transistor Q1. E o outro terminal do nosso resistor R3 está conectado ao terminal emissor do nosso transistor, e ambos conectados ao terra GND. Diante disso, concluímos que o resistor R3 exerce uma função chamada pull-down, evitando assim que o nosso transistor seja acionado de forma indevida. De acordo com o nosso livro didático de processamento de sinais, das páginas 49 a 53, o valor da resistência que deve ser atribuída ao resistor R3 deve ser bem alto, acima dos 10 kΩ, para que o nosso circuito funcione sem problemas. Finalizamos aqui o nosso tutorial. Acesse agora o seu AVA e realize a sua atividade no simulador. Obrigado.